Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e estou começando nesse domingo uma nova série de vídeos aulas sobre functions no SQL Server. Functions são funções pré-definidas ou pré-configuradas feitas pelo próprio usuário do SQL Server. Você pode criar funções para auxiliar nas suas atividades do dia a dia. Nessa primeira aula, se você está assistindo essa primeira aula aqui no meu canal de vídeos no YouTube e não tem ainda conhecimentos suficientes de SQL, recomendo que você assista às aulas do curso de SQL Server que eu tenho aqui no YouTube. São mais de 54 aulas, onde eu vou desde o começo, como você pode fazer a instalação do SQL Server Express, o SQL Server Management Studio, o SSMS, e também como você pode criar aí selects, instruções de manipulação de texto. Nós vamos usar o conjunto de instruções que aprendemos nesse curso todo para criar diversas funções. Nessa aula, nós vamos criar a primeira função para remover espaços das nossas strings ou dos nossos campos do SQL Server. Eu vou utilizar uma solução aqui, uma planilha de Excel que eu criei para gerar nomes aleatórios. Eu vou mostrar para você em instantes. E a partir do Excel eu vou fazer o input na minha base de dados. Você pode usar o mecanismo que desejar para fazer esses inputs. E provavelmente você, se está assistindo essa aula, já tem o SQL Server também instalado ou faz uso dele. Se você trabalha numa empresa, para criar functions você vai precisar provavelmente da autorização de um DBA. Então passe o seu código desenvolvido para o DBA para que ele possa avaliar, verificar se já não existe uma função na empresa instalada que faça essa funcionalidade, ou se você está rodando na sua própria máquina local, fique à vontade para criar. Eu vou dar algumas informações adicionais nesse primeiro momento em que você vai fazer o contato com o script. Porque algumas informações podem ser necessárias, principalmente com a parte de manipulação de variáveis, deletar tabelas. Então nós vamos criar a function, somente a function estará disponível para download. Eu não vou disponibilizar a planilha que eu criei. No curso nosso você vai encontrar a planilha para fazer isso na aula 6, onde eu ensino a fazer inserts. E a primeira coisa que você deve notar é que, para que você possa fazer os inserts usando Excel, seu Excel tem que ser de 32 bits, ele não pode ser um Excel de 64 bits. Então eu reforço essa informação, pois muitos não conseguem fazer isso, porque o seu Excel de 64 bits não tem os componentes ActiveX necessários na versão de 32 bits para poder fazer o insert. 64 bits não rola, então se você tem um Excel 64 bits, vai ter que desinstalá-lo e instalar na versão de 32 bits. Mas chega de papo e eu vou mostrar para vocês o que nós vamos fazer. Primeiro, deixa eu mostrar o Excel. E eu tenho aqui uma planilha que eu desenvolvi, não essa, de verdade essa é do curso. Eu tenho uma outra planilha que eu gerei aqui para gerar nomes aleatórios. Para facilitar então esse exercício, eu criei diversos nomes aleatórios. Na verdade são mais de 7.600 nomes aqui diferentes. E eu quero gerar com espaços aleatórios. Veja que ele bagunçou toda aqui a minha estrutura. E nós vamos fazer a remoção desses espaços lá no SQL Server. Eu tenho uma rotina aqui que eu fiz em VBA para fazer o input desses dados na nossa tabela. O SQL Server Management Studio é a ferramenta que nós vamos utilizar para isso. Então nós temos aí um banco de dados que eu já criei anteriormente, chamado SQL_DB_1, e eu vou criar uma tabela para fazer esse input. Primeiro eu vou criar no modo visual para facilitar. Botão direito, novo e tabela. Nesse ponto você vai digitar o nome do campo. Eu quero que o meu campo se chame nomes. Tipo de dados. Nós temos dois tipos de dados. O tipo somente char, que é um campo de tamanho fixo, ou o campo nchar, que é um campo também de string, que podemos armazenar valores aí não de comprimento fixo, comprimento variável. E a nova nvarchar. Nós vamos criar um campo com mais de 100 posições, tá? São os nomes que nós vamos fazer o insert a partir da nossa planilha. Eu não quero permitir nulos e só vamos ter uma única coluna nesse nosso banco de dados. Está pronto. Aqui não há conceitos de chave primária, aqui não há ID, aqui simplesmente é uma tabela para você ter dados e visualizar o que a function vai fazer no final. Vou executar. Para executar essa consulta, nós devemos estar conectados no nosso banco de dados. Nós já estamos. Agora eu vou fechar esta janela para salvar essa minha estrutura. Essa estrutura vai se chamar nomes. Vou dar um OK. Ao atualizar com o botão direito a minha lista de tabelas, você verá que a minha tabela de nomes vai aparecer aqui.
ela usa o esquema dbo.nomes. Eu tenho um outro esquema aqui que eu criei já com o meu nome e nós vamos utilizar um esquema Trovato para essas sequências aqui das aulas de SQL Function. Eu vou até dar um drop nesse esquema para que eu possa criar também com o comando e você consiga aprender o processo. Ele tem aqui uma function já associada a ele, então eu vou dar um drop na minha function anterior. Drop, se você não conhece, é uma instrução para apagar. Então do meu esquema Trovato, eu vou apagar a minha function, remover espaços que eu fiz anteriormente para testes. Pronto, comandos excluídos com sucesso. Agora nós vamos começar a fazer a construção. Lembre-se, esta é uma das formas de fazer o seu banco de dados. Então eu vou excluir esse banco de dados. Nós não vamos utilizar muito método visual, mas eu vou ensinar para você no decorrer dessas aulas como fazer isso. Nós vamos criar então a nossa function primeiro comentando aqui. Aula 1, function, remover espaços. Nós vamos então criar a nossa function, mas antes temos que montar a nossa estrutura. Como é que essa estrutura vai funcionar? Primeiro passo, nós devemos aí ter certeza que eu vou usar o banco de dados correto. Então o comando use SQL _db _1 permite que eu selecione o meu banco de dados para uso. Se nós estivéssemos, por exemplo, com o banco de dados master, que é o primeiro, o principal que é aberto quando você faz o login no SSMS, nós usando esse conceito, essa instrução, nós selecionaríamos automaticamente o banco. Então o comando use nós vamos usar com certa frequência. O script para criar uma tabela é muito simples, então eu vou escrever aqui, ó, create table, e aqui nós vamos usar o nosso esquema trovato.tb, eu vou nomear as minhas tabelas de acordo com as aulas, tb01 underline nomes. Abro parênteses, fecho parênteses e aqui no miolo nós vamos colocar a instrução que nós queremos, que é a criação do nosso campo. Dou o nome do campo, nomes, o tipo de dados que ele vai armazenar, nvarchar de 100, e como eu não quero que esse campo seja nulo, not null. Só isso. Então esse é o script para a criação de uma tabela simples. Se fossem criados outros campos, bastaria colocar uma vírgula e continuar a digitação dos nomes dos campos, passando os tipos de dados e também se esse campo permite nulo ou não. Eu quero que esse campo seja bem simples, só que o nosso esquema, como eu apaguei, veja que ele ainda está dando errado. Então nós vamos criar um esquema aqui. Para criar um esquema, novamente, nós vamos usar o comando create. Então create esquema, e eu vou chamar esse esquema de Trovato. Ponto e vírgula. Vou executar. Já existe um objeto Trovato no banco de dados. Então, nesse caso, o meu esquema ele não deu certo a remoção anterior. Talvez eu tenha criado num outro banco. É fácil, vamos lá. Drop, esquema, Trovato novamente. Vamos ver por que ele não removeu. Vamos testar para ver se o comando, olha, comando concluído com êxito. E se nós tentarmos criar agora o esquema, agora deu certinho, ó, comando criado com êxito. Então, não entendi por que ele não fez o delete, né, desse esquema anterior. Feito isso, nós já podemos começar a pensar na nossa estrutura. Para fazer o input lá na nossa tabela, vou clicar com o botão direito em tabelas e vou atualizar. E você vai perceber que nós temos lá agora o nosso banco de dados, ele ainda não foi criado, né, na verdade. Então eu vou rodar aqui esse comando, o F5, atualizar a nossa tabela novamente e você vai perceber que agora eu tenho um esquema chamado trovato.tb01 underline nomes. É aqui que nós vamos fazer o salvamento dos nossos dados. Se eu der aqui um select asterisco ou um count, né, para contar os registros dessa minha tabela, count from trovato.tb01 nomes. Se nós dermos um count nessa nossa tabela, você vai perceber na área de resultados que não há nenhum registro. Por isso, vou carregar a minha planilha do Excel. Vou ter certeza que estão com espaços os nomes, né? Posso definir se eu quero com espaços ou sem espaços. E a partir do momento que eu criar aqui um insert, ele vai fazer esse insert de 4.000 registros desses lá na minha tabela. Feito o insert, vamos aguardar um instante, ele vai mostrar uma mensagem. Nossa tabela já está populada. Se eu executar novamente esse comando select count, nós vamos visualizar aqui que há 3.999 registros. Eu pedi para ele parar na linha 4.000, desconsiderando a linha de título, então está correta. O comando select
ele faz com que os registros sejam exibidos. Então eu vou colocar aqui, ó, select asterisco from trovato.tb 01 nomes. Quero visualizar quais são os registros. E aqui já deu para perceber que os espaços estão influenciando, como foi feito lá no Excel. Então as minhas colunas ou os meus nomes, eles estão totalmente desregulados com relação à remoção dos dados. Nessa tabela eu tenho apenas uma coluna, mas poderíamos ter várias colunas de nomes. E essa função, ela serve não só para essa tabela, mas para todas as tabelas e todos os dados que você tiver dentro da sua base de dados. Então vamos começar aqui. O comando, nós vamos usar 3 comandos na verdade. O SQL Server possui o comando rtrim. Esse comando remove os espaços à direita do texto. Então vamos colocar aqui, ó. Remove os espaços à direita. Depois nós temos o ltrim, que faz a remoção, remove os espaços à esquerda do seu texto. Depois nós temos o comando trim, mas o trim não resolve nesse caso porque ele remove apenas os caracteres não imprimíveis, tá? Então ele remove os caracteres não imprimíveis. Eu tenho uma aula sobre o trim também aí no nosso curso de SQL Server e sobre as outras funções também. Então, se eu usar o rtrim e o ltrim, eu vou conseguir remover os espaços que estão à esquerda e à direita, mas no centro não é possível. Nós vamos usar uma outra instrução que faz isso. A instrução que nós vamos utilizar para fazer isso é o replace. Então, o replace vai fazer a substituição de caracteres. Então, são esses substituição. Então, deixa eu escrever certo aqui, de caracteres. São essas as instruções que nós vamos utilizar nessa aula. Outro detalhe importante, então, se eu pegar agora esse nosso campo de nomes, então eu vou copiar, colar aqui, vou pedir para trazer a coluna nomes. Se eu usar o ltrim e encapsular a minha coluna nomes, observe o resultado. Vou pressionar o F5, você vai ver que os espaços a mais que haviam à esquerda foram removidos. Eu posso fazer o mesmo então para a direita com o rtrim, mas como eu falei, o trim não remove os espaços intermediários. E para não sobrar nenhuma dúvida disso, observe, eu vou usar apenas o comando trim. Quando der o F5, você vai ver que esses espaços não são removidos. Para usar o replace, então eu poderia escrever aqui select replace, que é um comando de substituição. Vou passar aqui a minha coluna de nomes, vírgula. Na sequência eu quero passar o próximo argumento. O próximo argumento da função, se eu não me engano, é o texto antigo. Então eu vou remover o que é 2 espaços, vírgula, por um espaço só. Vou até substituir aqui nesses aspas duplas por uma aspa simples, então vou substituir 2 espaços por um espaço só, from trovato.tb, e aí temos a nossa tabela de nomes. Se eu der um F5, ele vai conseguir remover parte dos textos, e eu teria que colocar o ltrim também, olha a complexidade. Ter que fazer isso a cada vez que eu executar um select para limpar os meus campos não dá. É por isso que uma function é extremamente necessária nesse caso. Então a nossa function ela vai começar. Eu vou separar essas linhas aqui para colocar o comando necessário. O comando para criar a function deve começar com create function. Então nós vamos criar uma função. Vou usar o meu esquema trovato. Ponto. fn é a abreviação para função. Eu vou usar nas minhas próximas aulas. fn01, então a minha função 01 da aula 01 se chama remover underline espaços. Vou abrir parênteses e aqui a nossa função ela tem que receber o texto, que é o nosso texto que virá do select. Eu vou usar uma variável chamada texto de entrada do tipo nvarchar de 100. Feito isso, vou dar um enter e aqui a minha function ela vai retornar o quê? Ela tem que retornar também uma nvarchar ou tipo de dados nvarchar de 100. Ele vai fazer a análise e remoção dos espaços e vai retornar o espaço limpo. As, então nós vamos começar a nossa function a partir daqui, e o begin e o end são instruções que fazem com que a nossa estrutura ela seja controlada pelas transações dentro dela, né? Como se nós separássemos parte do nosso código. A primeira coisa que eu vou verificar é se o meu texto está entrando nulo. Eu não quero que ele dê qualquer retorno se o texto vier nulo.
dentro da function podemos usar a instrução if. Então, if arroba texto for nulo ou is null, return null. Então, se ele receber nulo, ele vai retornar nulo também. Vamos começar fazendo a declaração das nossas variáveis. Eu quero utilizar uma variável para fazer as substituições. Eu não quero usar a mesma que está entrando na minha rotina. Por isso, eu vou usar aqui a instrução declare para declarar uma variável, e essa variável vai se chamar novo texto. E ela vai ser do tipo nvarchar de 100. Ponto e vírgula. Declare, eu vou declarar uma outra variável do tipo count. Essa variável vai ser do tipo bit, porque eu preciso saber quantas vezes ele tem que fazer o ciclo de repetição para remover os meus espaços intermediários. Você viu que se eu dar um replaces uma vez só não resolveu, tem muitos outros caracteres que precisam de substituição. Por isso você vai ver em breve como fazer isso. Nós vamos inicializar as variáveis. Na dúvida, quando você estiver começando a fazer as suas functions, documente bem o código para facilitar a interpretação. Eu vou iniciar a minha variável usando o método select. Então, select novo texto é igual à minha variável texto de entrada da minha function. Desta linha em diante, a minha variável novo texto possui o texto de entrada. E agora que eu vou remover os caracteres. Remover os caracteres ou o espaço, né? Deixando apenas um. Set, arroba. Novo texto, então nós vamos dar um set agora. Eu vou usar o método set para trocar o valor do novo texto, onde nós vamos aplicar aqui o ltrim na nossa variável novo texto. Lembrando que o ltrim remove os espaços à esquerda. Então, com essa instrução, nós já removemos todos os espaços à esquerda. Depois, set, arroba, novo texto, a variável que já foi tratada na linha de cima, vai receber um rtrim. Nós vamos remover os espaços da nossa variável à direita. Então, left e right já estão eliminados os espaços antes e depois. Só que ainda falta remover os intermediários, por isso nós vamos usar uma estrutura de repetição no SQL chamada while, que você viu no curso aqui também que eu decorei, que eu gravei para o YouTube. Char index é o comando do SQL que procura uma determinada string dentro de um texto dentro de uma string. Então eu quero que ele procure dois espaços. Eu digitei 2 barras espaço entre aspas simples. E aonde eu quero que ele busque isso? Na minha variável novo texto. Então se ele encontrar, significa que existem espaços, 2 espaços juntos. E esse retorno, o char index, retorna a posição onde o espaço está. Então se for maior que 0, significa que o meu texto, a minha variável, possui espaços. E nós vamos colocar um begin e um end específico para a nossa estrutura de repetição, onde eu vou dar um set, novo texto, vai ser igual a um replace do nosso novo texto. Então a variável que eu estou procurando é um novo texto, vírgula. Eu vou remover os 2 espaços, ou trocar 2 espaços por apenas um. Esse comando vai ser executado enquanto o char index retornar um valor maior que 0. Só para você ter uma ideia do que ele faz, vamos lá. Select char index. Então eu vou pedir para que ele localize 2 espaços, vírgula, numa variável que eu vou digitar. Olha só, eu vou colocar aqui Alessandro, vou digitar vários espaços, Trovato. Quando eu executar essa consulta, você vai perceber que o resultado é 11. Então na 11ª posição ele já encontrou 2 espaços aqui. Se eu remover todos os espaços deixando apenas um, a char index retorna 0, ou seja, não há 2 espaços dentro do meu texto. Enquanto houver espaços duplos, ele vai rodar esse while. E quando o char index retornar 0, ele interrompe o meu loop vindo para a linha de baixo. E aí eu posso simplesmente retornar para a minha consulta o novo texto, que é a variável que foi tratada no final. Acabamos a nossa function. Lembre-se que nós temos aqui que eu fiz aqui a criação de algumas variáveis para facilitar uma variável de entrada e eu verifico se essa variável de entrada é nula. Se for, retorna nula. Também você pode verificar se é numérica, se não é numérica, para não ter que fazer essas substituições. Vou declarar uma variável chamada novo texto, uma variável de count. E essa minha variável de count,
Na verdade, a gente acabou não utilizando, né, a nossa variável de count, porque eu ia fazer um método aqui de contagem. Eu vou eliminar essa variável para não usar recursos sem necessidade do SQL Server. Agora que fizemos o teste, vamos ver se tudo dá certo. Eu vou selecionar o código da minha function, e lembre-se, tem que ser desde create function até o end, onde terminamos a transação, né, o nosso bloco de comandos. Vou pressionar o F5 e nós temos que perceber, vamos ver se deu certo. Ó, comando concluído com êxito. A nossa função está pronta para ser utilizada. Agora nós vamos colocar em prática. Então, aqui embaixo eu vou usar select. Eu vou colocar aqui o nome da nossa função. E lembre-se que ao invés de usar select asterisco ou select nomes, que é o nome da nossa coluna, eu vou usar o nome da nossa função, que é trovato.fn underline. Para facilitar aqui, vamos copiar o nome da nossa função aqui em cima. Vou copiar tudo. E eu tenho que passar para a minha função o meu campo que eu vou tratar, que é o campo nomes da minha tabela do esquema trovato.tb01 nomes. Minha function está pronta, vou selecionar e vou executar. Quando executamos, você vai perceber agora aqui na parte de baixo da área de resultados que nós não temos mais nomes com 2 espaçamentos. Todos os espaços antes foram eliminados, todos os espaços depois foram eliminados. E aqui no select poderíamos usar qualquer outra instrução, poderíamos converter isto aqui tudo para minúsculo, poderíamos fazer o ajuste do primeiro caractere, você poderia contar, trocar o nome, então deixa eu dar um alias aqui para ele, ó, nome sem espaços. Pressionando F5, observe que ele trocou agora o título. Uma function, ela é extremamente necessária, é muito prática para que você possa remover ou que você possa fazer esse tipo de atividade sem ter que ficar colocando nos seus selects o L-trim e o R-trim. E se eu tentar fazer isso para outra tabela? Eu tenho outro DB aqui chamado DB Trovato, deixa eu ver se eu tenho alguma tabela criada aqui nele que eu andei pagando. Não, não tenho. Então se eu tivesse outra tabela com dados, poderíamos testar também. Imagine quantas possibilidades diferentes você tem para criar funções dentro do SQL Server. Esta é apenas uma. Eu espero trazer aí pelo menos umas 15 funções diferentes para você a cada semana, uma função diferente, em que você vai poder implementar no seu SQL Server e ganhar um pouquinho mais de agilidade nas suas consultas e nos tratamentos das informações. Uma aula que eu postei há não muito tempo atrás é sobre a validação de CPFs utilizando o SQL Server. Então, se você tem mais interesse no assunto, faça o curso, deixo aí disponível para vocês no link da descrição desse vídeo o link da nossa playlist. E também, se você tem interesse em aulas adicionais com muito mais recursos, lá no meu portal, no cursos.alessandrotrovato.com.br, você vai encontrar um curso de SQL Server com mais aulas do que esses que tem no YouTube, com suporte à dúvida, caso você tenha, e também um certificado de participação no final. Essa aula já está com 24 minutos, espero que tenha entendido os conceitos. Até o nosso próximo encontro.